E aí, no nosso último papo, a gente viu as guitarras que, basicamente, criaram o som do metal, né? Mas agora a gente vai mais fundo, bem mais fundo. Esta análise aqui, que é inspirada no livro Messengers, é sobre os instrumentos que contam a história, não do ícone James Hetfield, mas sim do homem por trás da lenda. Essa frase, cara, ela resume perfeitamente o tom de tudo que a gente vai ver. Pensa assim, cada guitarra não é só um pedaço de madeira com cordas. É um capítulo bem específico da vida do Hetfield, sabe? E nesses capítulos tem de tudo. Evolução como artista, mas também crises pessoais bem pesadas. Então, bora mergulhar nessa história. E para começar, o nosso primeiro capítulo é justamente essa busca do Hetfield por um som que fosse além daquela pegada totalmente industrial dos anos 90. Ele queria sair daquele som mais mecânico, sabe? Tava procurando uma coisa mais pessoal, com mais alma, mais artística mesmo. E aí que entram as guitarras Ken Lawrence. O legal de ver isso aqui é o contraste gritante. De um lado, você tem aquele som industrial das ESPs de linha de produção, feitas para agressividade pura. E do outro, o som orgânico, as Explorers feitas à mão, que o próprio Hetfield dizia que eram mais vivas. Elas tinham uma pegada mais vintage, uma resposta mais dinâmica, sabe? Quase como se a guitarra conversasse com ele. E essa busca dele por novos sons não parou por aí, não. Ali na época do Load e do Reload, ele também começou a usar bastante as Gibson Les Pauls. E elas trouxeram um timbre completamente diferente. Mais quente, mais encorpado, com aquele sustain longo. Era um passo muito claro, muito consciente, para fora da caixinha do thrash metal tradicional. Agora a gente vai mudar um pouco o foco, porque nem toda mudança vem da música, né? Às vezes vem de fora. E o que a gente vai ver agora é um conflito que teve um impacto gigantesco nos instrumentos dele. Só que a mudança, dessa vez, não foi musical, foi jurídica. Essa linha do tempo aqui resume bem a confusão toda. Basicamente, a Gibson processou a ESP por causa do formato da Explorer. E essa pressão foi tanta que a ESP teve que parar de fabricar a lendária linha MX, que era a cara do Hetfield. O ponto-chave para entender aqui é que essa briga toda nos tribunais, no fim das contas, acabou abrindo a porta para um design completamente novo anos mais tarde. E aí, nasceu a Snakebite. Muita gente acha que ela foi criada por ser mais confortável, mais ergonômica, mas a história não é bem essa. A própria ESP diz que foi uma evolução mesmo, tanto na estética quanto na função. Os ângulos são mais agressivos, o design é mais moderno, reflete perfeitamente uma fase mais madura da carreira do Hetfield. Agora a gente entra na fase talvez mais turbulenta da história da banda. E aqui, mais do que nunca, as guitarras que o Hetfield escolheu eram um espelho, um reflexo direto do estado emocional e pessoal dele. A era do Centener foi uma mudança, assim, dramática. Pensa no cenário. Ele estava em reabilitação, a banda estava implodindo por dentro, e no meio desse caos todo, ele praticamente abandonou as guitarras ESP nos shows. Foi um rompimento total, não só no som, mas na imagem também. E no lugar das ESPs entraram as Gibsons, guitarras como a Explorer Hust e a famosa Les Paul que depois virou a Iron Cross. E a escolha desses instrumentos, com aquele som mais cru, mais sujo, sem filtro nenhum, não foi coincidência. De jeito nenhum. Era um reflexo perfeito do caos que ele estava vivendo. A ideia era essa. Menos polimento, mais verdade. E falando em guitarras que contam histórias, cara, se tem um instrumento que é a metáfora visual perfeita para esse período todo de cicatrizes, mas também de superação, essa guitarra é a ESP Truckster. A Truckster, no fundo, é uma guitarra estilo Les Paul, que foi marcada pelo tempo, pela estrada. O visual dela todo desgastado não foi planejado, não é um relic de fábrica. Aconteceu naturalmente, show após show. Ela literalmente carrega os anos de turnê no corpo. E é por isso que os fãs amam tanto essa guitarra. Ela parece que viveu e sobreviveu a tudo, lado a lado com ele. Bom, agora a gente chega no que talvez seja o coração emocional de toda essa história. A gente vai entender a filosofia pessoal do Hetfield sobre os instrumentos dele, uma coisa que ele detalha muito bem no livro. O que, afinal de contas, dá alma para uma guitarra? Essa pergunta que abre a porta para a gente entender a conexão profunda que o Hetfield tem com as guitarras dele. Para ele, elas nunca foram só ferramentas de trabalho, sabe? São muito mais que isso. São parceiras, confidentes. Ele chama elas de mensageiras. E a filosofia por trás disso é fascinante. Para ele é assim. Primeiro, alguns instrumentos têm alma, estão vivos. Segundo, tem guitarra que parece que puxa o riff dele, sabe? A música sai quase sozinha.
Terceiro, cada uma delas está amarrada a uma fase da vida dele, seja um momento de dor, de superação. E por último, elas se tornam companheiras de jornada. O valor delas não tem nada a ver com dinheiro, mas com a história que elas carregam. Beleza. E como é que essa filosofia toda se reflete nos dias de hoje? Bom, ela se manifesta num músico muito mais maduro e muito mais expressivo. E esse gráfico aqui mostra essa mudança de uma forma muito clara. Depois de toda aquela turbulência, o foco dele mudou. Aquela coisa de tocar o mais rápido possível, isso ficou no passado. O que importa agora é o sentimento, a dinâmica, a expressão na hora de tocar. É um som mais humano. E claro, isso se reflete nas guitarras que ele usa, que são mais orgânicas, mais pessoais. Então, pra gente amarrar tudo, se antes a gente falou sobre as guitarras que moldaram o som do metal, essa conversa aqui foi sobre as guitarras que moldaram o homem. É uma história que passa por briga na justiça, crises pessoais profundas, redescobertas, e em cada um desses momentos tinha um instrumento ali carregando um pedaço dessa jornada do James Hetfield. E para fechar de vez, fica uma reflexão no ar. Se as guitarras do Hetfield são os capítulos que contam a jornada dele, qual objeto na nossa vida está contando a nossa história, hein? É uma boa pergunta para se pensar.